Recentemente saiu a notícia que o número de pessoas internadas e afastadas do trabalho por conta de depressão e ansiedade aumentou exponencialmente nos últimos anos, principalmente esse e no ano passado. Isso revela muito de como nós viemos tratando sobre sofrimento, depressão, ansiedade nos últimos anos e essas outras doenças mentais. Doenças que acometem a nossa saúde mental, como crise de pânico, de síndrome do pânico, a própria depressão, a TAG, dentre outras, o burnout principalmente. E ultimamente eu tenho estado sozinho aqui em casa por conta de algumas situações que acometeram a minha família, e então eu vou passar pouco mais de 30 dias sozinho, sem ninguém, né, no meu dia a dia. E é um pouco desesperador, eu confesso, mas também é algo que tem me ensinado muito. Faz uma semana que eu estou, mas eu já tenho aprendido algumas lições que eu quero tratar com vocês hoje, que eu quero falar sobre depressão, sobre sofrimento, sobre solidão, a partir do texto bíblico. Então vamos lá, eu vou sem enrolação, sem nada, vamos direto ao ponto. Depois da queda, eu percebo que depois da queda, como Arthur Schopenhauer, ele pauta a filosofia dele, eu não sou nenhum especialista em filosofia, sou só um curioso, e a gente percebe na filosofia de Schopenhauer que ele, e ele também é conhecido como o pessimista, que ele trata o sofrimento como a regra da vida e a alegria em momentos felizes, momentos de felicidade, como casos raros durante toda a vida. E de certa forma eu concordo. Eu não concordo com a visão que ele tem acerca do sofrimento, e a gente vai tratar um pouco mais para frente sobre isso, mas eu concordo e acredito até que a Bíblia pauta isso quando a gente começa a ler o relato da queda de Adão e Eva, em que quando Deus amaldiçoa, quando Deus professa as coisas que acometeriam Adão e Eva após eles terem comido do fruto proibido, a gente percebe ali que o sofrimento vai acompanhar a vida de Eva, a vida de Adão e de toda a humanidade. Isso é uma verdade. A gente percebe que a mulher vai sofrer quando tiver parindo um bebê, que o homem ele vai ter que arar o campo agora, que o homem vai ter que correr atrás do seu alimento, ou seja, vai ter que sofrer. E a gente vai voltar um pouco nesse texto, um pouco mais pra frente no vídeo, mas olha que interessante. O homem ele era plenamente satisfeito e feliz no Éden, antes da queda, o homem e a mulher. Mas quando eles desobedecem a Deus, o sofrimento passa a ser a regra da vida do homem e ele deixa de obedecer a Deus. E isso se torna regra, a desobediência e o sofrimento. E em alguns momentos da vida, em coisas pequenas da vida, em outras coisas da vida, ele terá momentos de felicidade. E por que eu tenho falado tudo isso? Porque ultimamente eu tenho me sentido só, sabe? Eu tenho me sentido sozinho porque nunca na minha vida eu fiquei e vou ficar tanto tempo sozinho na vida. Já fiquei 2, 3 dias sem ver a minha mãe por conta do trabalho, por conta de plantões que ela deu. Então, assim, é algum tempo, mas não 30 dias. Eu estou há quase uma semana já e já tenho sentido a minha cabeça birulenta. Cadê? Mas eu tenho percebido algumas coisas. E coincidentemente, na minha leitura bíblica, eu tenho lido o livro de Lucas, juntamente com um plano, enfim, o livro de Lucas, e constantemente Lucas ele fala que Jesus ele se isolava a fim de orar, a fim de ficar sozinho. Ele saía de perto de todo mundo, ele ia para um local isolado e lá ele ficava, seja para orar, seja para falar com o Pai, seja para fazer o que fosse, mas ele constantemente diz. E ele pela manhã saiu para um lugar isolado, ele foi para o deserto, ele fez isso, ou seja, ele ia para um local deserto para ficar sozinho. E eu te pergunto, quem é você quando você está sozinho? O que você sente quando você está sozinho? Será que você se aguenta quando você está sozinho? Enfim, eu tenho percebido que estar sozinho, ficar sozinho é uma coisa boa, certo? Mas também não é assim a regra para o ser humano, não é algo que o ser humano tem que ficar, porque nós somos seres sociáveis. Mas eu tenho aprendido muito com Jesus acerca da solidão, acerca do sofrimento. Que
apesar de nós estarmos sozinhos em muitos momentos da nossa vida, como esse que eu estou passando, e que em toda a Bíblia nós vemos o povo de Israel sozinhos, sejam sozinhos no deserto, sozinhos às vezes o próprio povo sozinho em sua terra ou no exílio, seja onde fosse. Mesmo quando nós estamos sozinhos, solitários, Deus está lá. Mesmo quando nós nos sentimos sozinhos, que não há ninguém ao nosso lado, constantemente vem à minha mente a promessa de que eu estarei convosco até o fim dos séculos. Que é uma música do Projeto Sola que eu gosto muito, que diz: quando o coração estiver aflito, se lembre de quem ele é, do que ele fez. E constantemente eu tenho dito a mim mesmo: ó minha alma, lembre-se dos grandes feitos do Senhor. Lembre-se daquilo que Ele já fez, daquilo que Ele é, e isso tem me consolado e a isso tenho me apegado. Sabe, a única esperança que há para esse mundo, e aqui eu discordo do sofrimento, da visão que Schopenhauer tem do sofrimento, que o sofrimento é algo vazio, que é algo sem sentido, sem propósito, aqui que eu discordo totalmente. Eu concordo com ele que o sofrimento é a regra da vida do homem. E que tem coisas na nossa vida, brother, que acontecem que a gente não tem um motivo. Não é porque eu pequei, não é porque eu fiz isso, não é porque aquilo. Na verdade, você só está sofrendo porque você nasceu. Sabe, minha avó dizia isso. Na vida a gente nasce para sofrer, sabe? E é verdade. Eu não estou dizendo aqui que você só vai passar por sofrimento atrás de sofrimento. Não, eu não estou dizendo isso. Mas a verdade é que sim, você vai ter momentos alegres, momentos de felicidade. Você talvez encontre a felicidade plena, mas a vida, a regra, é o sofrimento. É nós sofremos. Principalmente, e aqui eu quero entrar na nossa contemporaneidade, principalmente a gente da geração Z. Tem aqueles que são da geração anterior à nossa, daqueles de 80, 90 e pouco, que compraram, que foi vendido a eles uma ideia de sucesso, que eles conseguiriam ter uma casa e tudo mais, tal. E quando eles ficaram adultos, eles não conseguiram isso. Por quê? Porque era uma promessa falsa. E sabe, nos grandes centros cosmopolitas, São Paulo, Rio de Janeiro, essas cidades enormes, Belo Horizonte, essas cidades em que o metro quadrado é extremamente caro, como é que nós vamos encontrar felicidade? Eu te pergunto. Você que é de São Paulo, você que é do Rio, você que são desses grandes centros cosmopolitas aqui do nosso Brasil, eu te pergunto, como você vai se sentir feliz se um metro quadrado na tua cidade, se você não pode comprar um carro, porque o carro popular está quase 100 mil reais, porque a gente não tem acesso, porque a inflação está enorme, porque a gente não tem acesso a uma boa educação, a uma boa saúde. Como é que a gente vai ser feliz se tudo isso nos acomete? Nós da geração Z, que nós não temos uma esperança acerca do mercado financeiro, acerca do mercado de trabalho. Por quê? Porque cada dia mais está se exigindo do trabalhador e as condições de trabalho estão cada vez piores. A gente teve a discussão no passado sobre a escala 6x1, mas o que foi que aconteceu? Esqueceram, porque queriam somente utilizar essa pauta e usar você e eu, pessoas que dependem da CLT, e aqui está a questão, tá? A CLT não é ruim, não. A CLT não é ruim, a CLT não é a mil maravilhas, mas também não é ruim, não, tá? Ela, de certa forma, nos protege, apesar de eu discordar de algumas coisas, mas ainda assim, ela nos protege. E aí, usaram a gente que precisa trabalhar, certo? Que precisa, às vezes, se submeter a um certo tipo de emprego no shopping, entregador, enfim, empregos que trabalham na escala 6x1, que só botam focando em você, usaram a gente, ó. E depois, não resolveu nada. Nada. E tem se exigido cada vez mais e se ofertado cada vez menos para o trabalhador, e a gente só tem se lascado. E eu te pergunto, cadê a felicidade? Como não se sentir só? Como não estar em sofrimento, brother? Quando a gente olha para esse mundo e vê tanta coisa ruim acontecendo, e o pobre como eu e você não ter acesso àquilo que é básico.
Eis a questão. Eis a questão. Mas aqui eu venho com o glorioso Evangelho e a mensagem do nosso Redentor. Ele não nos prometeu facilidade, ele não nos prometeu vida boa. Alguns usam lá do texto de Isaías sobre o melhor dessa terra, mas ele não nos promete isso. Ele nos promete uma vida eterna. É isso que ele nos oferta. E por isso que eu discordo de Schopenhauer que o sofrimento ele não tem propósito. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. O sofrimento, apesar de ser a regra da vida, ele é momentâneo, ele é passageiro. E por isso que mesmo no sofrimento nós nos alegramos. E Paulo vai dizer, alegre-se sempre. Em todos os momentos, alegre-se. Porque Paulo não estava dizendo, você não vai sofrer, então fique alegre. Paulo estava dizendo, mesmo no seu sofrimento, se alegre. Por quê? Porque os 80, 90, 100, 60, 70 anos dessa vida não são nada comparados com o eterno peso de glória que está preparado para nós, que é muito mais pesado, é muito mais glorioso do que este sofrimento, que é passageiro e que não é vão. Você pode não ser rico aqui nessa terra. E se você um dia conseguir, glória a Deus, se conseguirmos ter o mínimo de vida, a gente pelo menos conseguir comprar o nosso carrinho, comprar, quitar uma casa, ter a nossa família, glória a Deus por isso. Mas também se nós não conseguirmos, nós vamos estar com os nossos pensamentos focados naquele que era, que é e que há de vir, e que vê todos os nossos sofrimentos e que diz, há uma esperança maior do que estes sofrimentos. É por isso que nós temos nos apegado cada vez mais à eternidade. Porque os sofrimentos que estão nos cercando são grandes, mas nós devemos nos alegrar sempre. Nós devemos nos apegar na eternidade, na alegria e na tristeza, como em um casamento. Quando se sentir sozinho, quando se sentir só, quando se sentir solitário, lembre-se de quem ele é e da promessa que ele fez. Eu estarei convosco até o fim dos séculos. Ele é pai dos órfãos e esposo para as viúvas. Ele está com aquele que está sozinho. Ele não abandona ninguém. Paulo estava lá preso, solitário, mas Paulo não estava solitário. Paulo não estava preso, porque o espírito de Paulo já havia sido liberto, livre, pelo sangue de Cristo. Nós já somos livres, nós já somos plenamente felizes, apesar de nós não percebermos isso. O sofrimento tem me ensinado isso. A solidão tem me ensinado isso, que é necessário, que ela é a regra da vida, mas que ela é, apesar de ser a regra dessa vida miserável que nós vivemos, cheia do pecado, corrompida pelo pecado, ela não é nada comparado com a eternidade, com Cristo. Por isso que Paulo considerava tudo como perda, por conta do conhecimento de quem ele é. Porque o sofrimento, ele é passageiro, momentâneo, e vai passar. Tá com a bexiga, ele vai passar. E mesmo que morramos em sofrimento, como muitos no primeiro século, no segundo, no terceiro e quarto século morreram por conta de perseguições, esses homens e essas mulheres, crianças que foram martirizadas pelo império, martirizadas pela perseguição, essas pessoas estão lá em Apocalipse cantando e louvando ao Cordeiro, plenamente felizes nele. O sofrimento e a solidão são a regra da vida, infelizmente. Infelizmente. Mas a regra de Cristo é a eternidade, e a eternidade com Ele, apegada a Ele. Então, quando se sentir sozinho, se lembre dessa passagem. Você não está sozinho. Você está com a melhor companhia que você poderia ter.
Então aproveite a sua solidão. Aproveite para se apegar naquilo que é superior a nós. Solitude. Estude. Leia a Bíblia. Ore. Busque a Deus como nunca buscou antes. Não que, sabe, eu estou dizendo aqui que doenças, depressão e tudo mais vão ser resolvidas com isso. Eles ajudam, porque nos dão esperança. Mas você precisa procurar um profissional. Mas Deus está com você em todos os momentos. Talvez eu volte aqui para falar um pouco mais sobre solidão, sobre sofrimento, porque eu juro a você que é algo que tem me ensinado bastante. Talvez eu venha falar depois sobre como encontrar alegria durante o sofrimento ou como encontrar alegria na solidão. Mas Deus é conosco. Deus te abençoe grandemente. Até uma próxima. Espero continuar fazendo vídeos, falando sobre a Bíblia, falando sobre adolescência, juventude, que é algo que eu gosto muito. E talvez eu venha falar aqui sobre namoro também, que eu tenho terminado o livro do Iago Martins, Fogo no Parquinho. Talvez eu venha falar sobre adolescência, porque é algo que está muito apegado a mim, certo? É algo que eu gostaria de trabalhar quando me formasse no meu curso de letras. Mas é isso. Deus é conosco. E o nosso momento de sofrimento é nada comparado ao peso eterno e glória. Amém? Tamo junto. Valeu.